Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o episódio lamentável que aconteceu em Monza, na Ponte dei Leoni, mais uma vez envolvendo aquele grupo lá, os Maranza, que são nada mais nada menos do que descendentes de muçulmanos que andam tocando terror, né, lá pela Itália. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações. Se você quiser se tornar membro, pode se tornar membro aqui pelo YouTube, ter conteúdo exclusivo e também os vídeos que vão aqui para o canal em público, né? Você consegue assistir antes e, claro, se quiser fazer aí também a sua contribuição direta pelo Pix do canal, eu deixo aqui na tela e agradeço muito vocês. Completamos 7 anos, queremos aí ficar junto com vocês pelo menos por mais 7 anos. Vamos lá para esse episódio lamentável, né? Na verdade, ele não pode ser considerado como um episódio isolado, né? Porque de vandalismo juvenil, digamos assim, é o que a mídia destaca, né? Como vandalismo juvenil, a gente pode também encarar de outra forma, né? Como invasão mesmo, né? É um grupo de jovens, como a gente já falou um pouco aqui no canal, o que hoje a crônica italiana, ou seja, o noticiário italiano, rotula como maranza. Maranza é uma palavra que vem da língua lombarda, se não me engano, descreve tipo marginais, alguma coisa assim, tá? E aí eles detonaram uma dinamite contra uma estátua histórica lá em Monza, enquanto gritavam freneticamente: faça o vídeo, faça o vídeo. Esses maranzas são, em sua esmagadora maioria, descendentes de imigrantes, como eu já havia apontado para vocês, jovens que cresceram sim na Itália, mas eles habitam um universo mental e cultural completamente diferente do território que ocupam, ou seja, o território ali da Itália, né? Entre si, o idioma de coesão entre eles é o árabe, né? Não é o italiano. O código de honra é das suas raízes, por óbvio, das suas raízes levantinas. O horizonte moral, sem sombra de dúvidas, será o Islã, sempre, né? Para esses jovens, a identidade religiosa e ancestral está quilômetros acima de qualquer noção de herança europeia ou história italiana, tradição católica que existe na Itália. Então, só para a gente ter essa noção que são jovens, muitos nasceram na Itália ou muitos cresceram, né? Chegaram na Itália bebês e cresceram lá, mas mesmo assim eles não fazem questão de ter nenhuma ligação, né, com a Itália, com a cultura, muito menos com a religião. Quando um descendente de Vênetos, por exemplo, e provavelmente é óbvio de outros povos da Itália que migraram para cá, né, imigraram para cá, mas quando um descendente ele olha para um leão de mármore, que é o que aconteceu aqui em Monza, e nós, os vênetos, tem bastante leões por conta do leão de São Marcos, que é o símbolo, né, dos vênetos. Quando um descendente olha para um leão desses antigo ou para uma catedral que seja, né, ele vai ver o que aí, ainda que subconscientemente, o esforço dos seus antepassados, tá? Ele tem uma ligação histórica, ele imagina, né, como foi aquele tempo, aquele período. Então ele jamais poderia fazer algum ataque desses. Tá? Ele vê a sua própria biografia naquela grande pedra, a biografia da sua família. Mas pros Maranza, aquele monumento é nada mais do que um objeto estranho, às vezes até um objeto inimigo, né? De pessoas que lutaram contra o islamismo por décadas, por séculos. A República de Veneza, por exemplo, lutou por toda a sua história contra os muçulmanos. E não só eles, né? Mas enfim. Então, é a estética de uma cultura outra, digamos assim, que eles enxergam ali, que ele não vai reconhecer, é óbvio, nem a si, nem a sua família, nem a sua cultura, e muitas vezes ele despreza ativamente aquilo ali, ele quer destruir aquilo, tá? Então, por isso, destruir uma estátua na Ponte dei Leoni não vai doer neles, né? Não, eles não vão sentir nada quanto a isso. Não há um sentido de sacrilégio, por exemplo, em fazer esse tipo de coisa. Para essa subcultura muçulmana das cidades europeias, que eles mesmos se criaram, os próprios políticos europeus criaram isso, vamos deixar isso bem claro, as cidades históricas da Itália foram reduzidas a cenários descartáveis aí de entretenimento, tá? A cidade não é uma civitas, né, a ser preservada, é na verdade um set de filmagem para que eles possam aparecer no TikTok. Então é isso que virou. Então o valor
do monumento milenar em si é bem menor do que o valor de 15 segundos de tela que eles procuram, né? Eles procuram essa fama, esse engajamento, mostrar que eles são maus, que eles são mafiosos e blá blá blá, toda essa bobagem aí. Então eles trocaram assim a história da Europa por alguns likes pela validação dos seus comparsas, né, dos seus parceiros aí. O que esses episódios em Monza nos mostram, isso não aconteceu só em Monza, aconteceu outro dia também lá em Verona, né, que depredaram o patrimônio público, uma catedral, lá os leões da catedral, os leões de São Marcos na catedral, que nos mostra que não existe integração, principalmente entre cristãos e islâmicos, né? Civilizações cristãs e civilização islâmica. Não existe integração nenhuma. Isso é uma bobagem que os retardados que pregavam e ainda pregam hoje em dia o laicismo criaram essa ideologia que só está na cabeça de minhoca deles, né? Então você pode dar a uma pessoa um passaporte, né? Mas você não pode dar a ela uma alma que vibre com aquilo, com a cultura que está naquele lugar, com a religião daquele lugar, com o sentimento daquele lugar. Não, não tem como, tá? Enquanto o culto às raízes externas, e principalmente ao Islã, for usado como uma ferramenta de segregação e desprezo pela cultura anfitriã, nesse caso aqui, a cultura europeia predominantemente católica na Itália, a gente vai continuar vendo a história desses países e a história da Itália inteira ser tratada como mero objeto que precisa ser destruído, né, para construir outra coisa por cima. Então estamos assistindo a uma nova forma de iconoclastia, certamente, porque isso começou 2026 desse jeito, destruindo todo o patrimônio que tem, tá? E o martelo de outra hora foi substituído pelo smartphone, né? Pela dinamite. Então, só essa é a diferença e pelas telas para fazer vibrar os idiotas que gostam disso também, né? Então, é lamentável. Espero que essas pessoas paguem todos os centavos que precisam ser pagos pela obra e também que sejam que paguem, enfim, né, pela lei das suas obras mal feitas, né, sua má intenção. Se você ficou no vídeo até o final, eu te convido a fazer parte da primeira turma intensiva de Vêneto e língua italiana, ou seja, a gente vai estudar as duas línguas na mesma turma. Você pode entrar no link aqui abaixo, está na descrição do vídeo, também nos primeiros comentários fixados. Você entra nesse link e aí depois a gente explica como vai funcionar, né, os horários, valores, dias, porque daí depois você decide se vai querer ou não, mas é preciso entrar aqui demonstrando seu interesse para a gente saber se você tem interesse ou não e entrar em contato com você. Entra aí no grupo. Se você quiser reconhecer a sua cidadania italiana, europeia, portuguesa, espanhola, falar com a Alma Cidadania, eles fazem um excelente trabalho. Diz que entrou em contato através do canal Lenguamare e você vai ter um bom desconto no seu processo. Agora, se você está afim aí de ter uma compreensão mais precisa sobre a sua ancestralidade genética, então eu indico a NexoGeno. Eu deixo o site deles aqui embaixo também, junto com os demais, e você vai conseguir aí interpretar dados brutos de DNA pré-existentes, né, para saber muito mais a respeito da sua ancestralidade, também sobre a sua saúde, as suas predisposições genéticas. E olha só, eles têm preços e são muito melhores do que vários outros sites que estão aí há muito tempo, tá bom? Então, usa o meu cupom LenguaMare15, você recebe mais desconto ainda lá no site deles. Espero que você tenha gostado do vídeo. Me deixa aqui nos comentários o que você acha disso, principalmente da falta de punição, né? Fala-se muito, fazem muitas proibições vazias. Ai, vamos proibir o véu, vamos proibir isso, vamos proibir aquilo. E no final eles continuam tudo do mesmo jeito. Não é isso que precisa. O que precisa é braço firme mesmo para, né, mandar essa galera aí pastar. Então, me deixa aqui nos comentários o que você acha e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon, está bem.